Agora. Já? Sim. Olá a todos, tenham todos uma boa noite. Estamos agora ao vivo no Facebook da SAPED, no Instagram e logo mais vai estar também no YouTube. E hoje, na SAPED, a gente tem uma alegria muito grande. Dia 6 nesse mês, né, se comemora o Dia da Conscientização sobre a importância dos testes de triagem neonatal. E hoje à noite, a SAPED tirou esse horário para a gente conversar um pouco sobre a triagem neonatal e principalmente as questões da triagem neonatal no nosso estado. Então, a gente quer dar primeiro, a SAPED quer dar boas-vindas, né, aos nossos convidados de hoje, a professora Júlia, o doutor Cristiano, a professora Vânia, que vão estar nessa noite com a gente, discutindo um pouco e batendo um papo sobre a triagem neonatal. Nós estamos ao vivo, a programação vai ser para todo mundo saber como que vai se desenrolar. A gente vai começar falando, quem vai começar falando vai ser a professora Vânia, que ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a diferença, né, do teste do pezinho e do teste da bochechinha, que com a vinda do teste da bochechinha, isso criou também, às vezes, um pouquinho de confusão, e a gente vai resolver essa questão hoje à noite. Logo em seguida, vai ter a apresentação do doutor Cristiano, que vai falar um pouco para a gente sobre a questão da hiperplasia adrenal congênita. Logo em seguida, a professora Júlia, que vai falar sobre o hipotireoidismo congênito, e aí a gente abre o espaço para responder as perguntas e conversar. No Facebook, vai estar um espaço, né, nos comentários, vocês podem colocar o que vocês quiserem comentar, as perguntas, se vocês quiserem, inclusive, fazer alguma outra colocação, falar de alguma outra situação, a gente está aqui essa noite, né, não só para dar aula, mas principalmente para a gente conversar, ter um papo aberto, integrando todo mundo sobre as questões da triagem neonatal. Então, professores, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está nos assistindo, muito obrigada, né, por nos prestigiar nessa noite, uma noite que a gente está falando que é uma noite tão concorrida, né? Todo mundo resolveu fazer a atividade hoje à noite, mas é bom porque aí cada um, né, bate no coração qual é o tema que gostaria de aprofundar e discutir um pouquinho mais. Então, sejam todos muito bem-vindos. E agora eu vou chamar a professora Vânia Gadelha, que ela vai falar, vão ser a programação, que seja sempre uma aulinha breve para a gente introduzir o tema, e o principal é bater um papo, é conversar. A professora Vânia Gadelha, ela é pediatra, ela é médica geneticista, tanto de crianças quanto de adultos, ela tem um mestrado em triagem neonatal, e ela é coordenadora do Centro de Referência de Triagem Neonatal, que fica localizado no PAN da Codajás. Vânia, seja muito bem-vinda essa noite aqui conosco. E agora, está com você. Boa noite, Adriana. Boa noite todo mundo que está participando. Eu agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês. E eu agradeço também que seja sobre esse tema que eu acho que é super importante e que a gente falha um pouco de falar sobre isso, mesmo dos residentes. Agora que tem mudado um pouco, mas era um assunto que a gente não conversava muito sobre ele, né? Esse mês de junho é o mês dedicado para lembrar da triagem neonatal, para se falar da triagem neonatal, e a gente vai falar aqui dos exames que a gente pode fazer para fazer diagnóstico nos bebês quando eles nascem, para fazer prevenção. Falar de triagem neonatal é falar de prevenção, de prevenir complicações de doenças, né? Eu não vou dar uma aula, mas eu preparei uns slides, pouca coisa, tá? Quem vai passar o slide é a Bruna. A Bruna pode passar. Só para a gente começar para falar sobre triagem neonatal e como existia essa questão de também falar do teste da bochechinha, além da triagem neonatal,
Então, eu falei, bom, antes de falar sobre os testes, vamos lembrar lá da genética básica. Quando a gente fala sobre genética, existe uma coisa que a gente chama de dogma central da genética médica, que é o que é? É o DNA que se faz a transcrição para RNA, que traduz as proteínas, né? Então, quando a gente fala em triagem neonatal, aquele teste do pezinho, que a gente colhe o sangue do calcanhar do bebê, a gente está falando disso daqui, a gente está falando do produto lá que foi traduzido lá do DNA, tá? E quando a gente fala de teste da bochechinha, a gente está procurando isso daqui, o DNA, a gente está procurando os genes, tá? Isso é uma coisa que tem que estar bem agora na nossa cabeça quando a gente vai falar dos testes. Pode passar, Bruna, tá escutando? Então, a triagem neonatal, ela começou há muitos anos atrás, na década de 60, com um pediatra, um médico americano, dos Estados Unidos, que ele desenvolveu o teste para poder dosar a fenilalanina dos seus pacientes, e daí ele pensou e criou um teste para poder dosar do papel filtro, né? E aí a possibilidade de você poder usar o papel filtro é que é uma ideia genial, porque você consegue fazer os testes em massa. E aí, a partir dessa descoberta do Dr. Robert Guthrie, que se pensou em usar esses testes para fazer triagem de população. E aí, como que se estabelecia, que critérios que a gente poderia usar para colocar uma doença para ser da triagem neonatal? São todas as doenças? Não. Existem esses critérios que foram desenvolvidos por esses pesquisadores, o Wilson e Jungner, para a triagem neonatal. Mas o fundamental é que essa doença, ela realmente, ela não seja possível fazer um diagnóstico dela quando a criança nasce. E esse diagnóstico e o tratamento, eles podem, de fato, mudar a história natural da doença e podem, de fato, beneficiar aquela pessoa que tem aquela condição, né? Então, essa doença, ela deve representar um problema de saúde pública relevante, tem uma história natural da doença bem conhecida, com estágio pré-clínico assintomático bem conhecido também. Deve existir um benefício da detecção para o tratamento precoce, quer dizer, você fazer esse diagnóstico, de fato, vai mudar a história natural da doença. Os exames, eles precisam ser confiáveis, o custo tem que ser compatível, e essas doenças, elas têm quando elas entram para a triagem neonatal, nos programas de triagem neonatal, elas têm que obedecer um rastreamento contínuo e sistemático em programas de saúde pública, tá? Pode passar, Bruno. Então, o teste do pezinho é como os brasileiros chamam a triagem neonatal, que consiste em fazer um exame de sangue, que é colhido de sangue do calcanhar do recém-nascido. Esse sangue, ele precisa ser colhido no momento ideal. O momento ideal para a coleta é após 48 horas até 5 dias de vida. Então, o bebê, quando ele está lá no útero da mãe, ele está bem protegido contra aquela condição que ele tem. E a partir do momento que ele nasce, que ele começa a se alimentar, ele começa a ter o gatilho para o desenvolvimento daquela doença, né? Então, o ideal, como triagem neonatal, é que seja colhido depois de 48 horas de vida, até o 5º dia de vida,
que esse exame tenha um resultado ainda no período neonatal e que o início do tratamento seja também no período neonatal, né? Quando a gente fala de teste do pezinho, a gente tem a triagem neonatal que acontece no SUS, que é um programa de saúde pública. A triagem neonatal do SUS, ela tria 6 doenças. Em março, agora, teve uma portaria que colocou mais a toxoplasmose congênita. Então, daqui para frente, vão ser 7 doenças. No nosso estado, ainda, na maioria, ainda são as 6 doenças que eu coloquei aqui, né? Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, as hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Então, um teste básico que não seja feito pela rede pública, que é o teste do pezinho que a gente conhece, ele tem que ter no básico essas 6 doenças. Ele pode até ter mais no básico, mas ele tem que ter as 6 que constam do exame do Ministério da Saúde. E daí, cada laboratório vai ter uma denominação diferente para esses testes. Ampliado, master, supermegaloblástico, o que eles quiserem, né? Mas o importante é que um teste do pezinho ampliado tenha esse exame aqui, espectrometria de massas em tandem. Isso para os erros inatos do metabolismo é muito importante. No Brasil, o nosso teste de triagem neonatal do SUS não tem a possibilidade de ter esse exame, a não ser em só um local, que é no Distrito Federal, que a espectrometria de massas em tandem, ela está presente, então a gente consegue fazer diagnóstico de pelo menos 40 erros inatos do metabolismo, e que são, de fato, muito importantes para as crianças que fazem esse exame, né? Pode passar, Bruna. E o teste da bochechinha, que como a gente viu lá naquele primeiro slide, ele vai lá no DNA. Ele, quando apareceu, ele tinha uma outra, ele estava com uma outra proposta, mas ele foi reformulado um pouco e mudaram um pouco os genes que estão aparecendo no teste da bochechinha. Então, a proposta atual é de que ele seja complementar ao teste do pezinho. Ele não é um teste que vai substituir o teste do pezinho. A gente viu lá naquele primeiro slide, o teste do pezinho, ele vai lá na tradução do DNA, né? E isso é o que é mais importante, porque às vezes a pessoa tem uma mutação, mas não consegue achar nos testes. Pode ser uma mutação rara e não consegue nos painéis, nos testes atuais. E, às vezes, ela tem, quando se vai fazer um teste bioquímico, aparece alguma coisa bioquímica, mas essa mutação não é encontrada e, às vezes, ela tem uma mutação, uma variante, que não é patogênica. Então, o importante é se essa variante é ou não patogênica, por isso que se diz que o teste da bochechinha, ele complementa o teste da triagem neonatal. Então, se a gente pensa em erro inato do metabolismo, a gente precisa fazer aquele perfil tandem, que é mais importante clinicamente do que fazer uma busca das mutações, das variantes no DNA, né? O teste da bochechinha, ele vai ver o quê? Ele pode ver surdez genética, tem várias doenças neurológicas, algumas epilepsias que ele detecta, doenças imunológicas, como as imunodeficiências primárias, hematológicas, deficiência do metabolismo de vitaminas e minerais, algumas doenças renais, algumas doenças endócrinas. No teste da triagem neonatal, a gente vê 2 doenças endócrinas, o teste do pezinho, que é o hipotireoidismo congênito e a hiperplasia adrenal congênita. Isso é dosando os hormônios. Aqui nas doenças endócrinas, ele vê vários tipos de hipotireoidismo, de deficiência ou de hiperplasia adrenal,
e ver outras doenças endócrinas congênitas, até alguns tipos de diabetes, né? Alguns erros inatos do metabolismo são vistos nesse teste da bochechinha, uma neoplasia, que é o retinoblastoma, e algumas doenças hepáticas e gastrointestinais também são vistas nesse teste da bochechinha. Sempre lembrando, gente, que o teste da bochechinha ele é complementar ao teste da triagem neonatal, o teste do pezinho, e ele quer fazer diagnóstico de doenças que não são aparentes ao nascimento. Então, ele não vai fazer diagnóstico de todas as doenças genéticas, isso não existe, né? Ele vai fazer o diagnóstico de doenças que se fazer esse diagnóstico, vai ter um benefício para aquela pessoa, vai mudar a história natural daquela doença, né? Das doenças do teste do pezinho, a única que não é uma doença genética é o hipotireoidismo congênito, embora alguns raros tipos de hipotireoidismo congênito são doenças genéticas e estão aqui no teste da bochechinha. Fora isso, todas as doenças que são vistas na triagem neonatal são doenças genéticas, tá? Pode passar. E é isso, eu preparei uma coisa muito simples. Espero que quem tenha dúvidas consiga fazer alguma pergunta. Eu acho que o importante é a gente entender também a clínica, e a gente também pediu, né, quando eu conversei sobre isso com a Adriana, para falar sobre as duas doenças da endocrinologia, porque essas doenças, elas, assim como os erros inatos do metabolismo, elas são doenças que exigem uma emergência no tratamento. Às vezes, já na primeira amostra alterada, o endocrinologista precisa logo olhar aquele paciente para ver se já tem que começar um tratamento. A mesma coisa acontece para os erros inatos do metabolismo. E eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso, né? Porque é difícil de fazer de colher, de transportar, mas isso é difícil, mas é possível, viu, gente? O importante é a gente saber que quanto mais tempo passa sem fazer o diagnóstico daquela condição, pior para aquela criança, ela vai tendo mais sequelas da condição. Então, às vezes, a gente vê muito mal entendido. Algumas crianças que têm os primeiros testes de triagem neonatal um pouco alterados, e o pediatra não consegue saber o que fazer e não encaminha para onde a gente está atendendo. Ou então, uma criança que nasce bem e com uma semana depois chega doente na maternidade, entra em coma, tem convulsão, e só se vai pensar em erro inato do metabolismo depois que essa criança está há quase 2 meses na maternidade. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico, mas não ajuda muito a criança. A gente tem que lutar para fazer o diagnóstico precocemente, para ajudar a criança. Então, se a criança tem possibilidade de fazer, colher um teste do pezinho ampliado, pelo menos, né? O teste da bochechinha, ele é complementar, mas pelo menos um perfil tandem, isso vai ajudar muitas crianças e vai mudar muito a história natural da doença daquela criança. Mudar uma dieta, muitas vezes, é só uma mudança de dieta e vai fazer toda a diferença na vida. Então, é isso. Quem quiser fazer pergunta, eu estou aqui para responder. Eu espero que tenha sido bem simples e fácil de entender mesmo. Tudo bem, Ana? Ótimo, Vânia, foi excelente. Muito obrigada. Já estão chovendo um monte de perguntas, né? Mas aí a gente vai deixar para responder as perguntas todas no final. Mas não responde agora, Vânia, mas você já guarda um pouquinho.
já estão querendo saber se o teste do pezinho, da bochechinha, né, ele está disponível no Amazonas, a demora para chegar esse resultado, qual seria o tempo correto para a coleta do teste da bochechinha, se colhe junto com o teste do pezinho ou não. Mas já guarda aí essas perguntas, que aí no final a gente vai responder todas. Tá bom, Vânia? E agora a gente vai falar um pouco, não é, sobre hiperplasia adrenal congênita, e aí a gente também tem uma grata, né, uma honra muito grande de contar agora com a gente com o doutor Cristiano. Né? O doutor Cristiano, ele é endócrino pediatra e do programa de triagem neonatal do Amazonas, e ele é membro do Departamento Científico de Endocrinologia da SAPED. Ele tem uma experiência muito grande, um ambulatório bem disputado, né, na triagem neonatal, e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Já vão colocando as perguntas no Facebook, que logo mais a gente vai estar batendo um papo sobre elas. Muito bem-vindo, Cristiano. A palavra está com você agora. Muito obrigado, Adriana. Obrigado à SAPED pela organização dessa live. Acho que muito bem escolhido o tema, né? Nesse mês que a gente lembra a triagem neonatal, que já está inteirando quase 20 anos aí, 19 anos, né? Depois que foi decretado aí para ser feito nacionalmente, né? E um pouco, cerca de 5 anos, incluiu justamente a doença que nós vamos falar agora, né, que eu vou falar sobre a hiperplasia adrenal congênita. Então, essa doença vem se falado muito mais nela, ela está vindo à tona justamente por isso. Um dos motivos é esse, ela sempre existiu, não é uma doença nova, tá? É uma doença, podendo se dizer, milenar, né? E por ela estar justamente há cerca aí de 5, 6 anos em todo o território nacional, incluída na fase 4 do programa, começou-se a falar muito mais nela, os pediatras começaram a receber exames com o resultado da 17-hidroxiprogesterona, e tem dúvidas na interpretação. Aqui no nosso estado nós temos essa infeliz particularidade de estar com os exames com muita demora na entrega, né? Então a gente vai justamente abordar dessa forma prática agora o que o pediatra precisa saber, o que ele precisa estar alerta, né, mediante uma criança que possa estar ali na frente dele com um quadro clínico suspeito de hiperplasia adrenal congênita. Via de regra, não vai estar com o exame na mão, não vai estar com o teste do pezinho para ter o valor ali da 17-hidroxiprogesterona para dar uma ajuda. Então, é justamente esse foco que a gente vai dar agora, tá? Então, nesse primeiro slide, vocês estão vendo aí a bibliografia que a gente usou, muito acessível, está aí no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br, e no Ministério da Saúde, o Manual da Hiperplasia Adrenal Congênita, o documento científico da SBP, que foi lançado ano passado, e o Manual de Triagem Neonatal Biológica do Ministério da Saúde. Pode passar o próximo. Então, é uma rápida lembrança de uma situação muito importante, que é do período recomendado para coleta do sangue, desse recém-nascido para triagem a partir das 48 horas de vida, tá? E o período ideal é esse aí, entre o terceiro e o quinto dia de vida, respeitadas as primeiras 48 horas. Parece já simples, mas é uma informação que para muitos está sendo nova. Infelizmente, algumas mães estão saindo das maternidades, inclusive da rede privada, com informação equivocada, seja dos médicos, seja das enfermeiras. Ah, não, você pode colher no 7º dia de vida, ou você tem até 28 dias de vida para fazer. Então, uma informação que vai levar um atraso na realização do exame, atraso no diagnóstico, dificultando tudo. Então, na alta da maternidade, até as 48 horas, se for uma alta precoce, é até recomendado-se antes, sempre antes de transfusões sanguíneas, tá? Então, mesmo que seja ainda antes de 48 horas, se vai transfundir e coletar antes, e depois as coletas subsequentes, né, como está no quadro ao lado aí. Se é um bebê criticamente doente, tem alguma cardiopatia, alguma sepse, alguma icterícia prolongada, que está retido na maternidade, ou é um prematuro, né, aí sim recomenda-se as coletas seriadas, pelo menos 2 ou 3 coletas, tá? Lembrando que aí já é um sangue venoso ou arterial, não precisa mais estar furando ali o calcanhar de um bebê prematuro, de um bebê que está internado. Então, se ele está internado ali, você pode colher direto no sangue venoso, sangue arterial, na sua coleta que você vai fazer para outros exames, ali já tira uma seringuinha e pinga as gotinhas no papel filtro,
tá? E aí o preconizado, né? Indicado, sugestão, terceiro ou quinto dia a primeira, 10º dia a segunda coleta, e uma terceira coleta aí entre 21 a 30 dias de vida. Isso aí pode ser definido também o protocolo de cada serviço. Pode passar o próximo. Então, esse gráfico, quer dizer, essa tabela que vocês estão vendo está no documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vocês podem acessar o documento, lá tem essa tabela. Então, a grande novidade aí é que está sendo levado em consideração o peso de nascimento agora, tá? As referências que levam em consideração a idade gestacional são controversas, tá? E os valores não são condizentes com esses aí, que levam em consideração o peso de nascimento, que tem muito menos variação com a idade gestacional. E é levado em consideração o tempo de coleta. Então, vocês vão ver em cada tabela dessa aí, que se foi coletado com menos 72 horas, vai ter uma referência, com mais 72 horas de vida, uma outra referência para cada faixa dessa de peso. Aí teremos 3 resultados, ou aquele resultado normal, que é desnecessário, novas investigações, no meio repetir um novo papel filtro, e à direita, convocação de emergência, se o resultado estiver acima desse limite, é uma forma grave, né, pelo menos uma alteração grave, o bebê tem que ser avaliado clinicamente e coletados os hormônios. Pode passar. Rapidamente, é uma questão que para muitos é difícil, né? Essa esteroidogênese adrenal aí, às vezes os nomes são muito grandes, muito complexos, mas nesse slide a gente vai sintetizou aí um pouco a definição da doença, já alguma questão do quadro clínico e a classificação das formas clássicas, né? Então aí está o córtex da adrenal, certo? Produzindo os nossos hormônios aí. O principal deles é o cortisol, que está aí no meio, e a aldosterona. Então, havendo uma deficiência da enzima 21-hidroxilase, que está aí no meio com o xizinho marcado, essa enzima ela é uma das participantes da conversão dos precursores nos hormônios finais, cortisol e aldosterona. Bom, a deficiência da 21 é a mais frequente, então, de 90% das hiperplasias adrenais é pela deficiência da 21-hidroxilase. Então, ela estando deficiente, o precursor aí, imediatamente anterior na linha do cortisol é justamente a 17-hidroxiprogesterona. Então, é justamente essa explicação que a gente dosa a 17 no teste do pezinho, tá? Então, a gente não vai estar pesquisando deficiência da 17, deficiência da 21-hidroxilase, que é uma enzima que, como precursor imediato, vai se acumular se houver deficiência na atividade enzimática. Então, a 17 aumenta, né? Aumenta os outros precursores também, vai haver um desvio aí desses precursores lá para a linha dos esteroides, para a linhagem dos esteroides sexuais. A androstenediona é o principal marcador, né, e vai se converter em testosterona, e esses hormônios são esteroides sexuais virilizantes, masculinizantes, então, sendo aí um sexo masculino, pode ou não sofrer virilização visível, né, pode ter um aumento peniano ou não, ao nascimento, e se for uma menina, aí é que vai estar o problema, que vai virilizar intraútero, tá? Estamos falando de uma situação que está acontecendo desde o intraútero, e essa virilização vai variar dos graus, como a gente vai ver mais adiante, mas pode sim trazer uma genitália ambígua logo ao nascimento. E daí está a importância do pediatra. Ele que vai pegar esse bebê, o neonatologista, o pediatra geral, vai pegar esse bebê ali na sala de parto e pode se deparar com uma situação que já mostra para ele uma suspeita. Então, a deficiência do cortisol vai gerar hipoglicemia, alteração do tônus vascular, hipotensão, desidratação, acidose metabólica, déficit de peso, estatura, principalmente o ganho de peso é um dos principais marcadores clínicos, aí é o déficit, a deficiência no ganho de peso, e a deficiência de aldosterona vai reter potássio, uma diurese excessiva de sódio e cloro, então vai ter uma perda de sódio pela urina, esse bebê, apesar de estar desidratado, como vocês estão vendo ali, ele ainda vai ter uma diurese preservada, então não é aquela desidratação que a fralda fica seca, o bebê está urinando e urinando às vezes até demais, justamente porque ele está perdendo muito sal, tá? E aí ele mantém a diurese normal estando seco, então é uma desidratação grave, perigosa, muitas vezes engana o pediatra. Esse bebê pode apresentar diarreias, vômitos principalmente, também um dos principais marcadores clínicos, e aí essa é a chamada crise perdedora de sal. Lá em cima à esquerda, o ACTH está lá representado, ele vai aumentar, porque ele está sentindo falta do cortisol no feedback, aumenta, estimula a glândula, então aí daí vem o nome, hiperplasia da adrenal, da suprarrenal, porque o ACTH lá em cima acaba que hiperestimula ela, aumenta o tamanho, porém não consegue vencer essa barreira enzimática aí.
E no cantinho inferior direito, a divisão dela. Então, vai ser a forma clássica, perdedora de sal, ou a virilizante simples, que é a não perdedora de sal. E a forma perdedora de sal, que é mais grave, ela é mais comum, ela é 75% das formas clássicas. Pode passar? Então, como eu tinha falado, esses graus de virilização, né, sendo uma menina no intraútero, ela vai ter, dependendo do momento da gestação, quanto mais precoce, mais estimulado. Não sei se está aparecendo no rodapé inferior da tela de vocês, tá? Para mim está um pouco apagado, mas lá diz o início da semana gestacional que inicia. Então, esse 1 aí inicia com 20 semanas, o 2 com 19, mais precoce, o 3 entre 14 e 15, mais precoce ainda, e o 5, que é o mais grave, mais virilizado, à direita, e essa genitália ambígua à direita, o grau 5 de Prader, começa com 11 semanas de gestação. Naquele momento onde está tendo a diferenciação sexual, a genitália feminina vai ser hiperestimulada com androgênios sexuais masculinizantes, e aí pode gerar uma genitália dessa que simula um pênis. Aí você vai ver, obviamente, não vai ter gônada palpável, né? Se parece um testículo, mas você vai palpar, não sente testículo. Perdão, se parece um pênis, né? Uma genitália masculina não há testículo palpável, não há gônada palpável em nenhuma delas. Então, assim, é uma vagina que foi sendo virilizada. Está havendo uma fusão da RAF, a hipercromia e outras situações que vão caracterizar essa ambiguidade genital. Pode passar o próximo. Pode passar. Aí. Bom, um caso clínico, rapidamente, para ilustrar a parte clínica e as condutas que a gente vai tomar frente a um caso suspeito, eu achei interessante trazer esse caso. Então, temos aí, então, um bebê que nasceu a termo, foi parto normal, não houve intercorrências ao nascimento, 2.800, 49 centímetros, teve alta com 48 horas, pesou 2,6 kg, teve uma perda de apenas 7% nas primeiras 48 horas. Então, você deu alta, bebê sugando bem, está ativo, aleitamento materno exclusivo. E aí, com 10 dias de vida, ele começa a ter regurgitações pós-alimentares, irritabilidade, dificuldade para ganhar peso. Aí o pediatra orienta aleitamento correto, medidas posturais e remédio para a cólica. Esse caso é um caso real que eu estou passando para vocês. Aos 14 dias de vida, persistem os sintomas, é prescrita fórmula infantil por achar que é alguma questão do leite, aquela questão, às vezes até a própria família vai, se cansa e troca o leite, passaram domperidona em outro serviço, pensando em refluxo. Com 16 dias de vida, piora esses vômitos, o bebê fica mais irritado, começa a ter febre, tosse, e os pais levam para a emergência. Chegando lá na emergência, lembrando que aqui em Manaus muitos voltam para a maternidade ainda, com essa idade, menos de 30 dias de vida. Em outros locais vai para um pronto-socorro infantil mesmo, então aqui o público nosso que está nos assistindo tem pediatras desde a atenção básica até terapia intensiva, UTI neonatal, né? Esse bebê, antes ele passou por CAIC, passou por uma UBS, né? Então, assim, na consulta lá na emergência, esse bebê estava hipoativo, hiporreativo, com sinais de letargia, pesando 2.810, tá? Aí eu faço uma pausa, porque aí a gente tem que parar e calcular. Eu recomendo o colega dar muita atenção ao peso, tá? Em alguns casos não é pesado esse bebê, eu digo isso porque eu trabalho em maternidade, às vezes a gente é chamado lá na frente e ninguém pesou o bebê, então assim, às vezes o colega está na correria ali, vai lá, atende, a mãe fala, e a gente acaba que pode estar receitando ali algum sintomático ali, não vê sinal de gravidade e libera, tá? E essa informação do peso, ela é muito importante, ela no marcador clínico, se não for o maior, é o mais frequente, é um dos principais a ser levado em consideração. Até nos diagnósticos diferenciais que a gente vai fazer no próximo slide, você vai ver que eles não afetam o peso igual esse caso aí. O bebê estava ganhando 15 gramas por dia. Tem casos em que o bebê perde peso, chega já com um peso menor até do que o peso que nasceu. Tá? Então, tinha um vômito até durante o exame físico, e uma temperatura de 38 graus. Próximo. Bom, aí, as hipóteses que a gente vai formular, né? Doença do refluxo gastroesofágico, muito comum, gastroenterite, esse bebê vem com vômito, pode dar diarreia, como a gente já viu, pode ser uma sepse, ele tinha tosse, febre, pode ser uma estenose hipertrófica de piloro. Lembrar que ela é uma característica diferente, é vômito em jato, começa aos poucos, o pico é só lá para 3 a 5 semanas, a hiperplasia é mais precoce, o pico é na segunda semana de vida. A estenose hipertrófica tem uma massa móvel, oliva pilórica, dá uma alcalose metabólica diferente da hiperplasia, que dá acidose, da hipocalemia, ao contrário da hiperplasia, que dá hipercalemia.
Então, a gente tem que pensar, sim, numa crise adrenal, tá? Pela hiperplasia adrenal congênita, e dentro dos exames não pode esquecer de pedir o sódio e o potássio. Bom, pode passar o próximo. Bom, então aí você vai examinar o bebê, você pode se deparar com alguma dessas 4 situações aí, tá? Tem um bebê ainda que não perdeu tanto peso, à esquerda você vê a pele dele bem corada, o ACTH dá essa cor mais escurinha no bebê, às vezes a mãe percebe, é mais moreninha que os pais, é um bronzeamento meio diferente, ele pode já estar emagrecido, como esses outros 3 aí, irritado, um choro diferente, a mãe estranha, aquele bebê que não mama, não toma mamadeira, aquela confusão. Aí você vai fazer o exame genital, tá? Que infelizmente alguns também na correria acabam não fazendo o exame físico genital, dali você também pode perder a chance de estar diante de uma pista ali, se for uma genitália ambígua, e depois você vai pedir os exames, que nesse caso também você não pode perder a chance de incluir um sódio de potássio. Pode passar. Bom, então, aí você abriu a fralda, tá aí, o bebê, uma genitália normal, né? Então você examinou, o bebê tá desidratado, tá irritado, já foi feito um acesso, você está com a genitália ali, normal. Ela não tem criptorquidia, não tem hipospádia, os testículos são tópicos, pode passar. Aí, os exames chegam para você. Opa, pode voltar um. Os exames chegam para você, tá aí, com esse sódio, passou um, Bruno. Aí, esse aí. Os exames chegam para você, tá aí, o sódio 115, potássio 7,5, ok? Então, essa diferença aí vai tirar a dúvida ali da estenose hipertrófica, que o sódio mantém normal, o potássio cai, né? Uma glicemia baixa, ok? Então, lembrando o hipocortisolismo da hipoglicemia. E aí ele tem fator infeccioso, ó, leu comentado, um raio-x com uma pneumonia, um EAS com uma suspeita de infecção urinária. Lembrando que o bebê está imunodeprimido, ele está com déficit de cortisol, né? Uma deficiência de cortisol leva a sujeito à infecção. Então, se o colega, então, nesse momento, não pede o sódio de potássio, pede só hemograma, PCR, raio-x e AS, ele pode achar, tudo isso aí é da sepsis, então ele pode perder a chance de fazer esse diagnóstico, né, se deparando com esse ionograma. Então, você vai pensar na hiperplasia adrenal forma clássica, perdedora de sal. Próximo. Bom, numa outra situação, mesmo caso clínico, tá? A mesma situação clínica, porém agora você abriu a fralda e se deparou com esta genitália aí. Tá? Tem à esquerda uma criança, à direita uma outra criança, né? Então chama atenção a ambiguidade genital óbvia, né? Mas se ninguém abrir a fralda, não vai desconfiar, né? E por incrível que pareça, às vezes o bebê sai da maternidade assim, dão alta, acham que é coisa ambulatorial, acham que é um menino, acham que é uma criptorquidia, acham que é uma hipospádia, encaminhar, depois isso aí é com cirurgião pediatra, isso aí depois é ambulatorial, isso aí é com urologista. Então, perde a chance de se suspeitar da doença, ok? Porém, esses bebês são mais retidos do que os meninos, tá? Então, justamente por essa pista da genitália, muitos colegas se interessam, mantém internado, pede exame, pede ajuda especialista, aí pensa-se mais na hiperplasia quando se depara com a genitália. Então, o caso ali do bebezinho menino, tá? É o que justificou ele entrar na lista do teste do pezinho. São os bebês meninos que não têm alteração genital, que morrem por crise de perdedora de sal. Isso levou o Ministério a incluir no teste do pezinho para fazer um rastreamento da 17-hidrox. Bom, então está aí a genitália simulando, simulando uma genitália masculina, um aumento clitoriano, tem uma hipercromia da pele, da própria genitália, você vai palpar, obrigatoriamente tem que palpar, porque se tiver gônada ali, se tiver testículo, né, o suposto testículo palpável, aí a conduta é outra, né, aí já não é hiperplasia que causa isso, né, mas não tendo aí a gônada palpável, a principal hipótese é hiperplasia adrenal. Não tem que liberar DNV, tá aí no canto direito, a gente não libera DNV, e os exames aí chegaram aí, novamente, uma hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, pode ter hipoglicemia ou não, tá? E um quadro infeccioso associado. Pode passar. Então, qual a conduta, né, o diagnóstico e o tratamento? Então, a gente vai coletar uma amostra agora para confirmar fazendo os exames hormonais. Eu vou pedir a 17-hidroxiprogesterona, a androstenediona, a testosterona total, posso pedir um cortisol, né? São 2 tubos amarelos, está aí a figurinha dos tubos indicados para a gente coletar, tá? Então, você vai armazenar e enviar a amostra para o EMAN, ou, se for particular, para a rede privada. O que eu não posso é perder tempo.
Então, se esse bebê veio para você no sábado à noite, você não pode esperar segunda de manhã para coletar, ou esperar o pessoal vir dizer que esse exame não é autorizado no sábado à noite, tem que esperar se CISREG autorizar e tudo. A gente precisa coletar com urgência e deixar armazenado esses frascos, porque eu não posso perder tempo na terapêutica, que vai ser hidrocortisona. Tá? Então, se eu fizer hidrocortisona antes de coletar, eu posso depois suprimir e perder a chance de pegar esses hormônios aumentados. Então, coletadas as amostras e armazenados no laboratório, já tem que iniciar o tratamento. Uma fase de hidratação rápida, expansão, ele pode estar em choque, precisar de repetir expansão, corrigir hipoglicemia e iniciar a hidrocortisona. A hidrocortisona, que é o hormônio que ele precisa, endovenoso, você acha em qualquer pronto-socorro, qualquer unidade de saúde do interior você vai achar. Então, você vai fazer um ataque de hidrocortisona e a manutenção. Posteriormente, se pede um cariótipo, tá? Ultrassom de pelve, se houver atipia genital, próximo. E o tratamento, aí, a dose de ataque também, essa tabela está lá no nosso documento da Sociedade Brasileira, tá? Vocês podem ter acesso por lá. Então, você vai fazer um ataque de 100 miligramas por metro quadrado, tá? Para facilitar, para padronizar, de repente é um colega que não tem experiência em calcular a superfície corporal, tá uma dose fechada aí, um lactente, um RN, você pode fazer 25 miligramas, um escolar 50, adolescente 100, essa dose é de ataque. A manutenção, está na linha de baixo, pode ser prescrita reduzindo-se aos poucos, mas você não vai suspender essa hidrocortisona, tá, em momento algum, porque lembrando que ele tem a deficiência, pode ser uma deficiência total do cortisol, e ele não vai voltar a ter o cortisol dele funcionando. Então, você precisa manter essa reposição de hidrocortisona, acionar o especialista, transferir para um centro de referência, que aí a gente, nesse caso, faz o contato com o colega, vai ver a criança e conduz o caso. Bom, então, para a gente abrir o tema era esse, depois eu vou aguardar as dúvidas. Muito obrigado, gente. Então, Cristiano, muitíssimo obrigado pela palestra, foi excelente, né? Às vezes o tema hiperplasia adrenal, ele passa mesmo desapercebido, quando a criança não tem um quadro clássico, né? Não tem um quadro tão exagerado, a gente não pensa no diagnóstico, e as crianças acabam morrendo mesmo. Daqui a pouco a gente vai abrir o espaço para as perguntas. E aí, Cristiano, assim, também, igual como eu fiz com a Vânia, já não responde agora, já vai segurando no coração, né? Responde para a gente se eu posso ter criança, né, com esses quadros de ser uma perdedora de sal, com crise adrenal, bebezinhos, que tenha teste, que no teste do pezinho tenha vindo negativo ou não confirmou. Pensa aí nisso, e aí daqui a pouco você já esclarece essa dúvida para a gente. Mas muito obrigada, Cristiano, foi show. E agora nós vamos, cadê a professora Júlia? A professora Júlia já está com a gente. Muito bem, professora Júlia, seja também muito bem-vinda. Agora a Júlia vai conversar um pouco com a gente sobre hipotireoidismo congênito. A Júlia, ela é professora da UFAM, do Departamento de Pediatria, e ela é endócrino pediatra, né, do Martagão, lá na UFRJ. Agora ela está como docente na Federal do Amazonas e está aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Agora está com você a palavra, Júlia. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre triagem neonatal. Eu vou falar um pouquinho na parte do hipotireoidismo congênito. Vou tentar ser breve. Eu sei que os 10 minutos a gente acaba ultrapassando um pouquinho por acabar que os temas não são tão simples, mas eu acho que, pelo menos para a gente finalizar, o hipotireoidismo é um tema um pouquinho mais leve, vai dar para a gente tentar sintetizar um pouco o assunto e a gente vai complementando com as perguntas, tá bom? Então, vamos lá, também preparei uma apresentaçãozinha rápida, só para a gente introduzir o tema e comentando. Pode passar esse primeiro slide? E eu queria começar com vocês com um caso que eu atendi aqui pelo SUS mesmo, na policlínica onde eu trabalhava quando eu cheguei aqui em Manaus. E essa era uma bebezinha que chegou comigo aos 7 meses de idade, ela era indígena, chegou comigo aos 7 meses pesando 4,8 kg e ela não tinha realizado o teste do pezinho.
ela chegou exatamente dessa forma, pedi autorização para a mãe para a gente fotografar, e aí vocês observam que era uma criança pequena, né, aí do ladinho já tem o gráfico dela, a parte do peso ficou escondida aqui pela faixinha do triagem neonatal, mas ela tinha um baixo peso, importante, assim como o comprimento também era bastante comprometido. Além disso, a gente conseguia ver que ela tinha uma face mais grosseira, mixedematosa, a pelezinha dela era uma pele já mais descamativa e tinha algum retardo de movimento, o desenvolvimento neuropsicomotor dela era comprometido e ela tinha essa hérnia umbilical bem protuberante. E ela não tinha feito teste do pezinho e não tinha tido acesso, na verdade, né, porque ela tinha nascido numa comunidade indígena que não teve suporte médico na época do SUS. Pode passar o próximo slide. Pronto, então, só alguns conceitos sobre hipotireoidismo congênito, né, então é a deficiência do hormônio tireoidiano que já acontece desde o nascimento, e ele é o distúrbio endócrino congênito mais frequente, então ele realmente tem uma incidência um pouco maior do que as outras doenças todas endócrinas, né, congênitas, e ela pode acometer até 1 para cada 1.500 crianças, né, nascidos vivos, em áreas que são suficientes de iodo. Ela vai acometer 2 vezes mais as meninas, e ela tem uma importância significativa no público com síndrome de Down, que acaba que a incidência é maior também, e ela é considerada uma das principais causas de retardo mental que pode ser prevenida. Isso aqui é importantíssimo, e é a principal causa dela estar inserida nesse sistema de triagem neonatal, né? Então, é uma doença que cuja sequela é prevenível, a gente consegue realmente evitar que essas crianças tenham alteração no desenvolvimento do sistema nervoso central, caso a gente consiga identificar e tratar precocemente. Pode passar. Bom, aí aqui eu separei um pouquinho na parte das causas, a gente teria possibilidade de ter um hipotireoidismo congênito de causa permanente ou transitória, mas para a gente não se alongar em cada uma dessas causas, eu acho importante ter em mente que a principal causa de hipotireoidismo congênito e a causa permanente, a porcentagem são 85% dos casos, são as disgenesias tireoidianas. Então, você vai ter ausência ou a tireoide mal formada, tá? Então, ela pode ser uma tireoide ectópica, uma tireoide com um tamanho menor do que o normal, ela não vai estar ali realmente na sua formação completa. E a segunda maior causa é a desarmonogênese, ou seja, a tireoide está lá, ela está no tamanho correto, no local adequado, porém, ela não é capaz de fazer a produção adequada dos hormônios tireoidianos. Existem várias outras causas, tanto para hipotireoidismo da forma permanente quanto transitória, mas eu queria também ressaltar só um detalhe dentro das causas transitórias, que seria a deficiência de iodo na dieta materna. Isso ainda não é uma realidade muito exuberante no Brasil, mas a gente já tem visto aumento de forma significativa desses casos na Europa, por exemplo, especialmente nos bebês prematuros, e isso acontece por conta de deficiência de iodo durante a dieta materna, e tem acontecido com cada vez mais relevância por conta de algumas dietas de restrição de certos alimentos, tá? E o que a gente percebe é que, como no Brasil o sal é iodado, a gente não tem uma frequência elevada por esse motivo, porém, com o uso de sais diversificados, que são, às vezes, da moda, né? Então, o sal rosa do Himalaia, o sal do Mediterrâneo, outros tipos de sais, que não é o sal de cozinha comum, a gente passa a não ter essa composição iodada, e aí essas mães começam a ter risco de ter deficiência de iodo e acabar tendo uma criança com um hipotireoidismo congênito transitório por deficiência de iodo. É só mesmo uma coisa para a gente pensar que no momento ainda não é tão relevante no Brasil, mas é possível que esses casos venham a aumentar. Pode passar. Diagnóstico. E aqui é importantíssimo também. Esses bebês que nascem com hipotireoidismo congênito, eles não nascem com cara de hipotireoidismo congênito. Como durante a gestação eles estão recebendo o T4 materno,
que é uma substância que é capaz de ultrapassar a barreira transplacentária, eles, em geral, continuam com uma homeostase em relação à parte de hormônio tiroidiano normal durante a gestação. A gente só vai começar a ter redução desses níveis hormonais depois do nascimento, e por isso a clínica do bebê só vai começar a aparecer algumas semanas e às vezes alguns meses depois do nascimento, tá? Então, por isso que o rastreio neonatal é extremamente importante. O bebê não nasce com cara de hipotireoidismo congênito, ele vai adquirir isso ao longo do tempo. Então, a gente vai fazer, através do rastreamento neonatal, o diagnóstico para o tratamento precoce. A gente já falou, então, 95% dessas crianças, elas não vão apresentar alterações já desde o nascimento, né, alterações clínicas. E com o tratamento precoce é que a gente vai conseguir fazer a prevenção das complicações. Aí, como o Cristiano e a Vânia já falaram, então, o tempo de coleta correto para o hormônio tireoidiano é após as 48 horas, então, entrando ali no 3º dia de vida até o 5º dia, e uma observação que também foi feita pelo Cristiano em relação às crianças prematuras ou gravemente enfermas, e aqui existe até uma explicação, porque para essas crianças a elevação do TSH fisiológica é mais tardia, e aí você deveria, então, fazer outras coletas da amostra do sangue para o teste do pezinho mais tardiamente na vida também. Então, se você tem um bebê prematuro ou um bebê que nasceu, mas nasceu grave, tá num CTI neonatal, e você colhe ali no 3º dia de vida, muito provavelmente ele ainda vai vir com TSH elevado, tá? E não necessariamente ele tem hipotireoidismo congênito. Então, você tem um protocolo de novas coletas, que aí vai variar ali entre o 10º dia, e às vezes você faz novamente no período da alta dele, tá? Para poder confirmar realmente se existe alguma alteração para o hormônio tireoidiano ou não. Pode passar. Aqui é uma interpretação dos resultados, então, é muito comum a gente ficar na dúvida do qual que é o TSH que está alterado e qual que não é, até porque esses valores do teste de triagem neonatal não são os mesmos valores para a dosagem sérica, tá? De crianças que não estão nesse período neonatal. Então, para o teste do pezinho, o corte do TSH é 10. Então, crianças que têm TSH menor que 10 têm um resultado normal e elas não são convocadas. As crianças que vêm com TSH entre 10 e 20, elas são consideradas como um resultado limítrofe e elas são reconvocadas para um teste do pezinho. E a partir de 20 de TSH, elas já são mais sugestíveis de hipotireoidismo, então elas já são convocadas para a dosagem dos exames séricos, tá? E você colheria já um TSH e um T4 livre sérico mesmo. Então, a gente vai ver nas crianças que vierem com um TSH maior do que 10, com um T4 livre baixo, já fecha o diagnóstico com um hipotireoidismo congênito para tratamento. E caso você tenha um TSH confirmatório, que é esse do sangue que você vai colher, né, no segundo momento, entre 6 e 10, mas o T4 livre está normal, essa criança inicialmente não necessita de tratamento, mas ela precisa de acompanhamento, e ela vai continuar fazendo um segmento laboratorial para depois se chegar à conclusão se vai ser necessário tratamento ou não para ela, tá? Então, lembrando do corte de 10, e sempre quando a gente já tem no exame sérico confirmatório TSH maior do que 10 junto com T4 livre baixo, a gente já fecha o diagnóstico. Pode passar. Bom, aqui só para a gente relembrar um pouco como vai ser, então, a história clínica e o exame físico desse paciente, tá? Então, o que esse paciente vai apresentar de história? Quando a mãe chegar com você, já com o resultado desse teste do pezinho alterado, provavelmente, essa criança provavelmente apresenta dificuldade de sucção, ela tem uma letargia, então isso também atrapalha na sucção. Um retardo de crescimento ou baixa estatura, e histórico de icterícia prolongada, normalmente por mais de 3 semanas, constipação, hipotonia, pele fria, então isso tudo vai fazer parte de um histórico. E em relação ao exame físico, aí a gente vai ver a descrição daquela primeira criança que vocês viram lá no início do caso clínico. Então, ela tem uma face típica, uma face mais grosseira. Em geral, eles têm macroglossia e, às vezes, eles não conseguem nem fechar a boquinha direito, porque a língua realmente é maior. Fontanelas amplas, eles têm um atraso, inclusive, no fechamento dessas fontanelas.
hérnia umbilical, que em geral é bem evidente, a pele seca e áspera, às vezes descamativa, no exame pode apresentar anemia, mixedema, então é uma criança que tem aquele aspecto mais inchado mesmo, o choro rouco, atraso no desenvolvimento cognitivo, às vezes bócio, que não é uma coisa que vai apresentar sempre, mas eventualmente a gente encontra também, alteração de reflexo, e lembrando que de 3 a 7% dos casos desses pacientes que têm hipotireoidismo congênito podem ter outras malformações associadas, tá? Genéticas, enfim. Não existe um protocolo fixo para você triar outras alterações, outras malformações, só por conta do hipotireoidismo congênito, mas vale a pena, pelo próprio exame físico da criança, você tentar identificar qualquer coisa que chame sua atenção. Então, se você escutou um sopro diferente, que não seja, de repente, só pela anemia, e você pode pesquisar, de repente, alguma outra malformação cardíaca, e ir vendo se tem mais alguma coisa que seja pertinente você investigar, tá? Pode passar. Aqui é só mais uma imagem de uma outra criança com 18 dias de vida, apresentando todos aqueles comemorativos, então também essa face grosseira, a macroglossia, o nariz em cela, a pele mais descamativa, tá, irritabilidade. Então, todas essas coisas que são bem parecidas com a outra criança que a gente viu lá no início do caso clínico. Pode passar. Bom, aí chegando no tratamento, então, recebemos uma criança com o resultado do teste do pezinho alterado para hipotireoidismo, o tratamento tem que começar imediato, tá? Então, tá confirmatório, na verdade, o teste do pezinho, ele vai ser a triagem, né? Você solicitou o teste confirmatório com um soro e veio com TSH elevado e T4 livre baixo, você tem que começar imediatamente o tratamento. O tratamento é feito com a levotiroxina em comprimido, e a dose para crianças, para esse período de hipotireoidismo congênito, período neonatal, é de 10 a 15 microgramas por quilo dia. E se você for considerar um bebezinho com peso normal, ele nasce ali com mais ou menos 3,5 kg, se você recebe ele nesses primeiros dias de vida e começa a tratar, isso vai dar em torno de 50 microgramas dia de levotiroxina. Isso é uma outra coisa que eu gosto de ressaltar sempre quando eu falo sobre hipotireoidismo congênito, porque existem doses de levotiroxina bem baixas, se você for ver assim nas caixas dos laboratórios, levotiroxina de 12,5, levotiroxina de 25 microgramas. Essas doses baixas de levotiroxina, em geral, são insuficientes para você tratar um hipotireoidismo congênito, tá? Então, uma média de início de tratamento é nos 50 microgramas. Está em dúvida de quanto você vai começar a tratar? Usa a dose de 50 e depois você vai ajustando para mais ou para menos conforme a necessidade. Mas não comece usando uma dose muito baixinha, porque, em geral, ela é insuficiente. Tá bom? A gente vai fazer o tratamento buscando, perdão, pode voltar o slide anterior, buscando a normalização do T4, tá? E o T4 ele normaliza muito rápido, em torno de 3 dias ele já está normalizando, porém o TSH demora ali até umas 4 semanas para conseguir baixar. Então, não adianta você começar a fazer o tratamento e já na semana seguinte pedir uma nova função tireoidiana, que você ainda não vai ter tido tempo suficiente para a normalização do TSH. Tem que aguardar pelo menos esse primeiro mês para poder repetir o exame e checar se a tua dose foi eficaz ou não, tá? E aqui é importantíssimo. O ideal é que a gente comece o tratamento dessas crianças com hipotireoidismo congênito até 14 dias de vida. Isso é onde todas as literaturas convergem, a gente não deve ultrapassar esse tempo. E é o grande problema que a gente tem, principalmente no Amazonas. Ou essas crianças atrasam para colher, às vezes até colhem o teste do pezinho no tempo correto, mas o resultado demora muito para chegar. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, cobrar, e sobretudo cobrar do sistema de saúde público como um todo, para que a gente consiga antecipar, pelo menos, esses resultados alterados, porque a gente não pode admitir que a gente perca a possibilidade de manter o sistema nervoso central bem formado de uma criança por atraso de um teste do pezinho. Aquela criança que vai começar a tratar com 7 meses do início do caso, ela invariavelmente vai ter algum distúrbio grave de sistema nervoso central em relação ao aprendizado, parte cognitiva de uma maneira geral. Isso seria plenamente evitável se eu tivesse conseguido começar um tratamento precoce,
tá? E aí a gente ajusta a dose de acordo com o resultado dos exames, que a gente vai colher em sequência. Lembrando só que a levotiroxina ela é uma medicação bastante instável, então ela só pode ser tomada com água ou com o leite materno, né? E pela manhã, em jejum, e a gente tem que dar 30 minutos para poder fazer próxima refeição, tá bom? Pode passar. Bom, e aí para encerrar, só falando um pouco do prognóstico, a gente sabe que mesmo com os programas de triagem neonatal, algumas crianças ainda vão apresentar alguma deficiência de inteligência, então não atingem os melhores índices do QI, mas quanto mais cedo a gente começa o tratamento, melhor a gente tem de prognóstico nessa parte cognitiva, tá? Os sintomas neurológicos, então, quando a gente começa um tratamento tardio, vão envolver atraso de desenvolvimento, hipotonia muscular, movimentos desajeitados, ataxias, e algum atraso em áreas específicas de aprendizado, compreensão, leitura, aritmética, etc. Então, lembrando, claro que isso também tem muito a ver com o grau de deficiência hormonal que aquela criança tem, mas, em geral, se você começa um tratamento precoce, você faz com que você tenha um melhor restabelecimento dessa parte cognitiva da criança. E, em compensação, tratamentos tardios invariavelmente vão levar a algum grau de deficiência nessa parte cognitiva. Acho que era o último slide. Sim, era o último? Sim. E era isso, então, eu tentei dar uma pincelada rápida, desculpe até se eu falei muito rápido, mas é mais para a gente destacar alguns tópicos e responder perguntas se houver alguma. Então, Júlia, muito obrigada, foi excelente mesmo a sua apresentação. Vamos agora, né, para a parte mais interessante, que é a parte que a gente vai conversar e vai debater um pouco, né? Lembrar que a gente está falando, a Bruna está acompanhando a gente desde o início, ela não aparece no vídeo, mas é ela quem organiza tudo isso, viu, Bruna? Muito obrigada, viu? Sem você, a gente não estaria aqui. Então, agradecer a todo mundo, né, que está mandando as questões, e agora é hora importante, hora da gente bater um papo e conversar. Então, vamos começar um pouquinho pela sequência, né? Mas todo mundo pode falar e comentar e complementar também. Primeiro, Vânia, algumas perguntas, né, se vieram para você. Uma é a questão do teste da bochechinha, se está disponível ou não. Qual é o tempo correto, né? O tempo do teste do pezinho tem um tempo, né, para a gente coletar. E do teste da bochechinha, qual é esse tempo? E fala um pouquinho mais para a gente sobre o tempo de coleta. E ainda falando sobre o tempo de coleta, Vânia, tem uma pergunta que é assim, né? Que foi o próprio Alexandre Miralha. Bem-vindo, Alexandre, ele entrou aqui com a gente agora. E aí ele traz para a gente uma questão importante, que alguns centros de neonatologia, eles têm coletado o teste do pezinho numa sequência, no 1º, 5º, 10º, 21º e 30º dia. E qual seria a melhor data, né? Assim, precisa colher vários testes, basta só um teste do pezinho. E nas crianças que estão em UTI neonatal, e fala um pouquinho para a gente qual é a particularidade que tem na coleta do teste do pezinho em prematuros. Então, tá, vamos lá. A triagem neonatal, o teste do pezinho que se colhe do sangue do calcanhar do recém-nascido, ele precisa ser coletado depois que tiver que o recém-nascido for exposto a alguma coisa para desenvolver uma doença, né? Então, às vezes, se tu colhes antes de 48 horas, tu vais ter exames falso negativos. O que é considerado como data ideal de coleta é após 48 horas de vida até 5 dias de vida. Isso não quer dizer que tu não possa escolher um teste de triagem neonatal com 30 dias de vida. Pode, não deve, mas pode.
Se tu vai escolher com 30 dias de vida, tu já não vai colher do calcanhar do bebê, porque nessa época de recém-nascido, com até 5 dias de vida, o calcanhar é bem molinho, a pele dá para você fazer uma punção ali, tem sangue de uma maneira mais fácil, né? Mas tu pode escolher de sangue periférico, venoso, de outro local, não tem problema. O ideal é colher após as 48 horas. Para alguns erros inatos do metabolismo, se diz que é ideal colher no primeiro dia, e aí tem gente que, por pensar nesses erros inatos, colhe com 1 dia pensando num erro inato, com 3 dias pensando em outro erro inato, e 5 dias pensando num terceiro. Eu acho que isso não tem necessidade. A não ser que seja uma criança prematura, tu não tem que ficar colhendo vários testes de triagem neonatal, né? Então, o teste de triagem neonatal de sangue é depois de 48 horas até 5 dias de vida. Esse é a data ideal da coleta. O teste da bochechinha, que a gente vai ver o DNA da criança, é um teste complementar ao teste de triagem neonatal, ele pode ser colhido no primeiro dia de vida, e é melhor que ele seja colhido no primeiro dia de vida. Quando ele existiu, foi lançado, ele inclusive era chamado de teste do primeiro dia. Então, o ideal é que seja colhido logo que a criança nasce. Existem vários laboratórios que oferecem o teste da bochechinha. Eu posso falar da minha clínica, a gente tem uma enfermeira que vai coletar onde a criança estiver, tá? Mais alguma pergunta? Agora eu não lembro, Adriana. Aonde faz e até que idade se coleta o teste da bochechinha? Não tem idade, até que idade, não tem isso. Mas a gente tem que ter em mente que o teste da bochechinha, assim como o teste do pezinho, são testes neonatais. Então, o ideal é que você colha no período neonatal, que você faça o diagnóstico no período neonatal e que você inicie o tratamento no período neonatal. Esses testes, eles fazem diagnósticos de doenças que quanto mais precocemente elas forem identificadas, elas melhor vão ter uma história natural, assim. Existe no teste do pezinho, por exemplo, a doença fenilcetonúria. Então, se tu começas a tratar logo com dieta, a história daquela pessoa vai ser diferente do que se tu começares a tratar ela com 6 meses ou com 1 ano, porque para erro inato do metabolismo, assim como para os outros, para hipotireoidismo também é considerado um erro inato do metabolismo, existe um dano no sistema nervoso central. Então, mesmo que tu faças o tratamento, que tu inicies um tratamento, já vai ter algum prejuízo para aquela criança. Então, o teste de triagem neonatal é para a gente colher no período neonatal e iniciar o tratamento no período neonatal, fazer diagnóstico e tratamento. A gente sabe que para o SUS, aqui no Amazonas, não está acontecendo desse jeito, não é por nossa culpa nem vontade, mas mesmo assim a gente precisa entender que a gente precisa ficar martelando nisso, que a gente sabe que não está acontecendo, mas a gente sabe que o correto é você colher, diagnosticar e iniciar tratamento no período neonatal. Vânia, deixa eu, assim, houve também, já falando nesse sentido, falar um pouquinho se todo teste ampliado ele é feito, né, por tandem. Isso é uma questão. E como é que a gente faz os testes para erro inato do metabolismo via SUS? Foi até a Letícia, que a neuropediatra, que está perguntando isso, né? Então, gente... Estou falando porque é de erro inato de doença neurológica. Né? Como é que a gente vai fazer isso pelo SUS? Então, pelo SUS é um pouco complicado, né? O teste de triagem neonatal pelo SUS,
complicado. A gente não está falando que a gente está oferecendo, né? Mas eu tenho contato com alguns neonatologistas do SUS que fazem UTI neonatal, né? Então, quando tu pensas que aquele bebê pode estar com uma doença que seja um erro inato do metabolismo, a gente consegue fazer o exame, sim. Nós temos, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a rede de erro inato do metabolismo. Então, se um bebê recém-nascido tem uma suspeita de... E que bebê é esse? Em geral, é um bebê que nasceu bem, nasceu com peso bom, com perímetro cefálico bom, com comprimento bom, e ele muitas vezes até vai embora de alta para casa, né? E depois esse bebê volta com uma semana de vida doente, muito doente. Como? Em geral, doença neurológica, convulsões, uma criança que fica torporosa, entra em coma, ou uma criança que nem teve alta, mas que ela está lá na unidade neonatal e ninguém entende direito o que ela tem, porque ela não tem nenhum fator de risco para estar doente e mesmo assim ela está lá internada com um diagnóstico de sepse. É um bebê que nasceu com peso bom, que a mãe não teve nenhuma intercorrência, se bem que para alguns erros inatos a mãe tem realmente alguma doença na época da gravidez. Quando aqui em Manaus vocês têm alguma suspeita, a gente pode fazer o teste pela rede de erro inato, mas aí não é triagem neonatal, tá? A nossa triagem neonatal do SUS, ela só cobre as 6 doenças básicas do SUS. E aí a gente vai para os testes da rede privada, né? E aí é como eu falei, em geral eles falam teste básico, ampliado, o super mega não sei o quê. Então, a gente tem que observar pela nomenclatura lá o que eles estão oferecendo, porque não é uma uniformidade para todos os laboratórios. Alguns laboratórios estão vendendo, eu estou fazendo um teste ampliado, mas ele não tem o perfil Tandem. Então, para a gente, quando a gente fala em teste ampliado, a gente quer ver o perfil Tandem, a gente quer ver uma dosagem de galactose, uma dosagem de G6PD, e isso é um perfil ampliado, tá? E o teste da bochechinha, ele é complementar, ele não substitui a triagem neonatal. Eu acho que você oferecer isso para uma mãe, que ela pelo menos tenha a informação, é muito importante. Às vezes a gente fala, mas é muito caro, eu não vou nem falar para ela que existe. A gente tem que informar, mesmo que seja do SUS, a gente precisa informar que esses testes existem. E também informar o que é esse teste, porque às vezes a mãe chega comigo, não só às vezes não é nem no PAN ou na APAI, não é no SUS, é no consultório particular, uma criança com síndrome de Down, e a mãe fala assim, mas eu fiz o teste do pezinho e veio normal, doutora. Então, a gente precisa entender o que é que o teste do pezinho cria, quais são as doenças que ele está investigando. Então, síndrome de Down, assim como um monte de outras doenças genéticas, não está na triagem neonatal e muito menos no teste da bochechinha. A gente dá prioridade para as doenças que não aparecem na cara, assim. Que a criança não tem nenhum aspecto de nada, não parece ser doente e ela tem uma condição e que se for tratada, essa condição ela vai ter uma história natural muito diferente, né? É isso aí. Eu estou ainda pensando aqui, Adriana, desculpa, na pergunta do Alexandre, né? Então, Vânia, eu peço um favor para você. A gente precisa agora ser bem focado, porque a gente está estourando o tempo. Então, tá, eu vou fazer o seguinte. Esse teste da triagem neonatal para as UTIs neonatais, eles precisam ser repetidos. Então, tu colhes depois de 48 horas o primeiro teste, e aí no 5º dia tu vai colher outro teste, e se tu continuar ainda suspeitando que tem alguma coisa, então na outra semana tu vai colher de novo o mesmo teste.
Isso vem do metabolismo, mas eu acho que para a hiperplasia adrenal congênita tem uma outra orientação, o Cristiano pode falar melhor. Isso. Assim, para o pessoal de UTI, né, mas aí não seria o nosso assunto, né, Vânia, de hoje. Existe um teste de triagem, né, de determinado específico para UTI, né, mas que talvez isso acalmaria mais do que ficar repetindo sempre o mesmo teste do pezinho. Mas isso é para uma outra live, é um outro Tem mais perguntas, mas infelizmente a gente precisa ser mais rígido em relação ao tempo. Cristiano, veio para você algumas perguntas, né, na hiperplasia adrenal congênita, falando sobre a questão em relação ao peso. Se as crianças têm aumento ou perda de peso, qual é o mais comum, né? Se a deficiência da 17 ou da 21. E aí eu achei uma questão aqui bem interessante, perguntando para você, se você já recebeu casos de adolescente com hiperplasia adrenal congênita, e por que não foi diagnosticado antes, né? O que pode ter acontecido? É isso, Cristiano, agora está com você. Muito obrigado a todos pelas perguntas, é isso que a gente vai enriquecendo a discussão, muito boas. Né, então, anotei aqui, espero não ter esquecido nenhuma, se tinha feito uma primeira naquele intervalo, se pode haver, alguém perguntou, se pode haver uma criança que desenvolve a hiperplasia adrenal congênita, com o exame ali um pouco alterado, acho que foi mais ou menos que perguntou se o exame a 17 veio normal ou um pouco alterado. Eu já vou ligar com a pergunta que você falou de alguém aí que perguntou se é deficiência da 17 ou da 21. Então, vamos lá, recapitular rapidinho, né? Naquela figura que eu ilustrei lá, da esteroidogênese adrenal. Então, assim, a hiperplasia adrenal congênita, a forma mais frequente é pela deficiência da 21-hidroxilase, tá? 90% das hiperplasias adrenais congênitas é pela deficiência da enzima 21-hidroxilase. Ela não é a única enzima que tem no córtex da adrenal, ok? Então, os outros 10% são as formas que a gente chama formas raras da hiperplasia adrenal. Muitas se confundem, a sintomatologia é idêntica, dá genitália ambígua na menina, não dá no menino. Outras raras ali, um pequeníssimo percentual não dá genitália ambígua, nem alteração genital em ninguém, isso mas dá clínica. Então, a gente tem que focar nessa parte clínica, que é comum a quase todas elas, essas formas clássicas, tá? Que dão perda de sal, essa que a gente pega no teste do pezinho, pela 21-hidroxilase. Então, quem aumenta é a 17. Então, a gente dosa a 17-hidroxiprogesterona no teste do pezinho, porque ela é um precursor, ela vem antes da enzima 21. Então, tem um bloqueio ali enzimático. A 21 não funciona em um grau mínimo ou zero, ela é zero de atividade, 1% de atividade, vai dar perda de sal. Até 3% de atividade dá a crise perdedora de sal. Né? O pico de sintomas é no 12º dia, mais ou menos, 10 dias, na segunda semana de vida. Então, esclarecer essa dúvida. Aí a pergunta sobre se pode ter o exame alterado, pouco alterado, assim, aí algumas coisas entram em questão. Se é um bebê prematuro, tá? Um bebê prematuro, a 17 pode vir alterada ali pela prematuridade. A mãe, muitas vezes, toma o corticoide antenatal, então esse é um fator importante a ser pesquisado, se ela tomou aquele ciclo de betametasona, quantas doses, quando foi a última, ela pode ter tomado ali dias antes do parto, isso aí suprime a 17, então pode vir um valor suprimido um pouco parcialmente da 17, você vai ter um exame depois ali próximo do normal, mas o bebê com uma clínica exuberante, né? Então, assim, aí a clínica, duas coisas que eu colocaria em questão, a parte clínica e a parte do exame seriado, que eu complementaria até a resposta aí da Vânia anterior. Né? É recomendado, sim, o bebê prematuro, aquele bebê patológico, o bebê de UTI, principalmente, fazer mais de uma coleta, né? Respeitando a primeira coleta 48 a 72 horas, 48 em diante, né? Até 120 horas, terceiro ou quinto dia de vida. Uma segunda coleta, na maioria dos grandes centros, se faz com 10 dias de vida, tá? E uma terceira, aí varia, cada serviço faz, uns fazem com 21 até 28 ou 30 dias de vida. Então, assim, o que a grande maioria dos centros faz é 3 coletas. Isso está previsto no manual do Ministério da Saúde. O manual prevê, naqueles prematuros extremos, até 5 coletas,
tá? Então, aí vai muito do serviço, quer fazer só 2, tá? Tem protocolos que sugerem 2 coletas, tá? Uma no tempo habitual e a outra no 10º dia, tá? Outros fazem uma no tempo habitual, terceiro ou quinto, depois com 21 a 28 dias, ou na hora da alta. O que não pode deixar é de fazer esse primeiro teste. Muitas vezes na prática a gente observa aquele bebê prematuro que fica ali 15, 20, 30 dias, às vezes só vão lembrar de fazer o primeiro teste na hora que ele está prestes a ter alta. Aí alguém, fizeram o teste do pezinho? Não. Aí já vai ter alta e programa para fazer na véspera da alta. Isso é uma coisa que já tem que estar ultrapassada, não pode mais ser permitido, esse conceito já caiu, né? Então, assim, o que tem que ser feito em todo, independente da condição clínica, aquele bebê, mesmo que esteja grave, entubado, com amina, séptico, colhe no terceiro ao quinto, e depois você vai ter outras coletas que serão muito mais fidedignas, talvez, lá com 10 dias, com 21 a 30 dias, ele já estabilizou, e sempre monitorar a parte clínica, a hiperplasia adrenal, volto a dizer, os sintomas ali na segunda semana de vida, você não tem nem o resultado do primeiro exame, né? Tá colhendo o segundo, então você vai ter que sempre vigiar a clínica. Aí eu já entro na outra pergunta que fizeram aí da importância do peso, se ganha, se perde. Então a hiperplasia adrenal não dá ganho de peso, dá perda de peso. É um dos parâmetros clínicos mais observados, mais importantes a ser dado atenção, é o quanto que está ganhando de peso essa criança. Então é bom pegar ali a calculadora, tá, e ver o último peso, ver aquele peso diário que a gente calcula, está ganhando ali 20, 30 gramas por dia, menos que 20, luz amarela, né? Se ele está vomitando, então, aí os sintomas estão associados, ele vem vomitando, vem com ganho de peso insuficiente, ou mesmo está perdendo peso, né? Aí você começa a ver a dieta, leite, tudo, então, muita atenção, tá? E a questão, obviamente, o exame físico, a gente fala da parte genital, se tem genitália ambígua com esses sintomas, a chance é fortíssima, a primeira hipótese é a hiperplasia adrenal congênita, e se for um menino, volto a dizer, não vai dar alteração genital, ele vai ter o testículo normal, tópico, tá? Não tem nada de alteração genital, ele vai ter essa parte clínica toda exuberante aí. E a outra pergunta, se perguntou se da parte se pode ter adolescente, criança mais velha, aí nós já estaríamos falando da hiperplasia adrenal na forma não clássica, tá? Então, aí essa alteração não acusa no teste do pezinho, tá? Por ser uma deficiência ali da 21, muito parcial, tá? Então, passa muita coisa, produz cortisol, produz aldosterona, compensa, a criança tem uma vidinha normal ali, aí vai chegar lá na infância, vai ter uma pubarca precoce, tá? Um pelinho pubiano precoce, vai ter um aumento, talvez um aumento peniano, ou uma virilização, pode começar a ter um aumento clitoriano, tá? E aí, às vezes, o tempo passa, a mãe leva, o pediatra também aí tem que ser alertado a não dizer que isso é normal, tá? A gente, às vezes, recebe crianças que vêm assim, com pelinho precoce, ali é uma menina, um menino com pelo antes dos 8, 9 anos, e dizem que é normal. Isso é normal. Não é normal, tem que investigar. A principal hipótese é a hiperplasia adrenal, só que nesse caso agora é a forma não clássica. O aumento da 17 se dá ao longo da infância, não pega no teste do pezinho. Bom, Adriano, então é isso, a minha contribuição, tá? Se depois precisar, eu estou às ordens. Alguma pergunta? Seu áudio, Adriano, está desligado. Se a Júlia quiser complementar alguma coisa também. Oi, Adriana. Se tiver alguma pergunta para mim, você escreve aqui no nosso chat que eu posso ler. Qualquer coisa. Ela escreveu aqui que travou o microfone dela. Vamos fazer um bate-papo enquanto ela ajeita lá Consegui! E desculpem aí, viu? O microfone travou, mas agora resolveu. Então, foi excelente, Cristiano. Assim, você complementou bastante algumas dúvidas que estava tendo, né, em relação à coleta. Agora, Júlia, né? Só fala assim,
rapidinho sobre a questão, vamos supor, da suspeita. Eu tenho uma criança que eu tenho uma suspeita de hipotireoidismo congênito, eu ainda não tenho o resultado do teste do pezinho, eu já trato, eu não trato, eu posso dar hormônio sem ter a confirmação do diagnóstico ou não. E aí, Júlia, logo em seguida, porque a gente está com o tempo praticamente estourado, eu queria agora que a gente conversasse sobre algumas questões sobre o teste de triagem neonatal, né? Comentar sobre qual é a cobertura no nosso estado, que é uma cobertura muito baixa, como é que funciona o fluxo de atendimento, se eu pego um teste do pezinho alterado, para onde que eu encaminho. E uma coisa também que é importante, a gente pega, às vezes, uma criança com 3 meses de vida, que coletou o teste do pezinho, tudo direitinho na maternidade, ou na alta, no CAIC, ainda na primeira semana de vida, e ainda sem o resultado, né? E o que vocês sugerem? O que a gente pode fazer? Abrir um canal de denúncia via Sociedade Amazonense de Pediatria, dessa situação, né, que a gente... Vamos falar dos problemas que a gente tem, problemas de logística, a questão da distância, do teste do pezinho, e podem colocar também sugestões, né, nos comentários, para a gente debatendo, aprofundando um pouco mais essas questões. É isso, gente. Adriana, deixa vai ser o Rodízio? Nem? Tu queres Diga. falar? Não, tá. A Júlia fala. Vai lá, Júlia, está com você. Bom, só para complementar, então, como a Adriana sugeriu, em relação a poder fazer algum tipo de tratamento precoce, né? Recebi o paciente, não teve o resultado do teste do pezinho ainda, o que eu posso fazer? Bom, então, assim, o ideal é sempre que você nem veja esse paciente sintomático, né? Então, uma vez que ele não vai nascer com as alterações perceptíveis, e o ideal seria que você conseguisse fazer o teste do pezinho, receber esse resultado, e inclusive receber o resultado do teste sérico até o final da segunda semana de vida. Então, no melhor dos mundos, você nem teria uma criança com sintomas aparentes para te sugerir um tratamento. Mas, como é a nossa realidade, e às vezes o teste do pezinho demora muito para sair, naquele caso, por exemplo, daquela criança que já chegou, ou porque não colheu o teste do pezinho, ou porque colheu e não conseguiu receber o resultado ainda, e você já olha todas aquelas características clínicas muito típicas de hipotireoidismo congênito, o que eu peço para ser feito e o que é recomendação em geral é que, sim, você comece o tratamento antes de receber os resultados, mas que você pelo menos tente que essa criança faça uma coleta sérica antes de iniciar o tratamento. Então, você vai fazer a prescrição de um TSH e T4 livre para aquela criança colher o mais breve possível, e aí pelo SUS, se você tiver um contato, você consegue agilizar essa coleta, que são exames simples. E imediatamente após a coleta do exame sérico, você já começa a fazer o tratamento com a levotiroxina naquela dose mais elevada, que seja, depois podem pesquisar que ao longo do tempo, então seja a criança já for maior, já tiver mais tempo de vida, a dose proporcional para o peso vai caindo um pouquinho, mas vai continuar naquela média de 50 microgramas dia, em média. E aí você pede para a mãe começar imediatamente, porque vai ser muito menos lesivo para ela fazer um tratamento que ela não precisa, ou seja, receber um pouco mais de hormônio tireoidiano durante um períodozinho enquanto você aguarda o resultado daquele exame, do que continuar sem ter circulação de hormônio tireoidiano, tá? Então, pede para colher o exame sérico de TSH e T4 livre. Enquanto espera o resultado desse exame, ela já começa a fazer a levotiroxina diária. Assim que receber o resultado, ela traz para você e você decide se suspende ou se mantém o tratamento. Tá? Entendi, Júlia. Isso é importante, né? A gente não tem tanto problema, né? Depois a gente suspende, o que não pode deixar a criança... continuar atrasando, exato. É melhor errar por excesso, né, do que por falta. Isso é uma dica, dicas de endócrino, né? Dicas de pediatra, é isso mesmo, né? Então, agora eu vou pedir, a gente já comentou, né, sobre todas essas questões, e agora eu também queria a opinião de vocês. Eu vou pedir, então, para que cada um fale
né? E já fale as suas conclusões, já seja a despedida de vocês, de cada um, para a gente otimizar um pouco mais do tempo. Tudo bem? Tudo bem. Eu começo, então? Já que eu estou aqui? Então, assim, eu acho que, de repente, em relação a essa parte de cobertura estadual, de repente até a Vânia tem alguns dados mais atualizados, mas o que eu percebo na minha prática ambulatorial é que a maioria das crianças até tem acesso ao teste do pezinho, elas escolhem. Nosso grande problema ainda é o resultado, né? Então, o tempo que se gasta até você receber esse resultado. E isso é uma coisa que a gente vai precisar tentar aprimorar através do acionamento do SUS mesmo, para tentar melhorar isso. Assim, para os pediatras, é importante saber identificar, então, questionar se colheu o teste do pezinho, se já recebeu o resultado, e observar se você encontra alguma característica, se esse paciente ainda não tem o resultado do teste do pezinho. Se for o caso, começar o tratamento mesmo sem o resultado, como a gente acabou de comentar, e se for, não for alterado, depois você suspende o tratamento. E se possível, assim que você começa o tratamento, então você encaminha para a rede especializada. Eu atendo no SUS, o Cristiano atende, tem mais gente da endocrinopediatria atendendo também. Então, a gente está aí para receber justamente esses pacientes e dar seguimento. E, claro, eu acho que a mensagem final é essa, principalmente para o hipotireoidismo congênito, se você começa o tratamento precoce, isso vai fazer a diferença na vida da pessoa. Ela vai ter a possibilidade de ser uma pessoa que vai ser economicamente ativa no futuro, ter a parte intelectual preservada, não vai ser uma pessoa que vai ficar onerando o SUS com necessidade, por exemplo, de fisioterapia ou aposentadoria por doença crônica, auxílios de doença, essas coisas. Então, tudo isso para ser colocado na ponta do lápis, é muito mais barato você tratar uma doença prevenível cedo do que depois ter que arcar com as despesas de um adulto que vai ser economicamente inviável. Então, isso por o SUS, para a visão de SUS, é muito importante, né? Então, é uma doença fácil de diagnosticar e de tratar e barata. Então, teste do pezinho super importante nesse aspecto aí. Isso. Muito obrigada, Júlia, né? Assim, foi maravilhoso. A Helena Marta, ela também, né, a presidente da SAPED, ela também está aqui acompanhando a live com a gente, então é importante que dessa live a gente também tire algumas medidas que a gente pode fazer via Sociedade Amazonense de Pediatria para que a gente melhore, né, a questão do teste do pezinho no nosso estado. Cristiano, é com você agora. Bom, então a mensagem final é justamente para esses colegas que nos estão assistindo agora, eles vão ser multiplicadores. Então, acho que as informações que eles estão adquirindo aqui, tirando as dúvidas, são muito preciosas. É um tema muito importante, salva vidas, tá? Então, a gente, principalmente num momento desse, que não é de agora, na verdade, que a gente não tem o teste na mão, que seria um recurso que nos ajudaria. Então, assim, tem que ter a visão clínica, sim. Então, esse olhar clínico, você suspeitar que ele tem um hipotireoidismo, como a Júlia explicou, suspeitar que tem uma hiperplasia adrenal, exige uma conduta imediata, e não simplesmente esperar o teste do pezinho, dizer para a mãe, vá lá no Hemoan atrás do teste, que a gente precisa. Acho que o pediatra tem sim que intervir, né, porque ele está ali diante de um paciente onde ele pode estar passando ali debaixo do nariz dele um diagnóstico e ele esperando só o teste do pezinho chegar. Lembrando que existe, inclusive, falso negativo. Então, o teste do pezinho, às vezes, pode estar até ali normal, dentro do valor de referência, mas se você suspeita que o bebê tem, a Júlia mostrou imagens de pacientes com hipotireoidismo, aquelas imagens são características. Suspeita, não precisa ser uma suspeita absurda, assim, um quadro extremamente franco, não, uma suspeita, por mais leve que seja, já merece uma investigação, uma conduta imediata no hipotireoidismo, pedir o hormônio tireoidiano o mais rápido possível, né? Convence a mãe até, às vezes, fazer particular, não ficar esperando esses exames que demoram muito. Às vezes a mãe tem condição, você fala ali, não, tem como fazer, e às vezes a gente deixa de pedir, a gente não tem que ter esse pudor de oferecer, de explicar para a mãe a importância de uma rapidez do exame,
Então, a gente tem que ter esse bom senso de que tem que ser feito tudo mais rápido. Os exames hormonais ali exigem rapidez na execução, o tratamento, o início rápido, imediato. A gente não pode postergar, não pode ter muito pudor em esperar, autorizar exame, aí vai esperar o teste pezinho chegar. Tem que ser conduta muito, muito ágil, né? E o pediatra tem um valor imenso nessa hora. Não é o endócrino que vai estar ali na hora, é o pediatra geral que vai estar ali. Então, assim, aí esses treinamentos, essas palestras são importantes, que eles são multiplicadores, e daqui a pouco vão estar ali no local de trabalho, orientando os colegas que não assistiram a aula, né? São temas muito vastos, a gente aqui condensou no tema, a gente não consegue esgotar tudo em uma horinha e pouco aqui, é longe de conseguir esgotar o tema, mas a gente está tentando falar o bizu aqui, como se diz, né? O beabá rápido, assim, para a gente abastecer os colegas aí das informações básicas, né, e essenciais, né? Assim, da minha parte, eu estou lá no programa de triagem neonatal, funciono ali na Policlínica, o Panda Codajás, né? Alguém que precisar pode me entrar em contato. Hoje mesmo à tarde eu recebi um telefonema de uma colega que está na UTI do Zona Sul com uma criança lá com uma suspeita fortíssima de hiperplasia adrenal. A criança está lá entre a vida e a morte com esse quadro clínico todinho que nós descrevemos na aula hoje, e ela pensou, pode ser hiperplasia adrenal, bateu um fio comigo. Aí eu já orientei ela, colhemos exames, já agilizamos essa parte de exame, aí a gente está conseguindo agilizar o EMOAN, manda o motoboy, então fala comigo, a gente na hora manda colher, na hora mesmo, e o motoboy vai e busca, já inicia hidrocortisona. Então, assim, condutas assim que, se o colega não sabe, ele, liga para alguém, temos hoje em torno de 8, se eu não me engano, 8 endócrinos pediatras na cidade, coisa que há um tempo atrás não tinha. Então, assim, dá uma ligadinha rápido para pede uma dica, a gente agiliza o exame, orienta a conduta, e estamos aqui, então, para ajudar. Muito obrigado a todos da SAPED, acho que essa live foi excepcional. Então, Cristiano, muitíssimo obrigado, né? A SAPED é que agradece, a gente também conta com vocês nas próximas atividades, né? nas próximas lives. Agora você, Vânia. Estava com o microfone travado. Então, gente, realmente, como o Cristiano falou, é muita coisa para a gente falar só em uma live, né? Triagem neonatal é um assunto muito amplo. Só lembrando que o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele funciona de uma maneira que tem vários cenários, e esses cenários, cada um tem a sua responsabilidade. Então, tem a responsabilidade dos pontos de coleta da triagem neonatal, que acontece nas maternidades ou nos postos de saúde, nos CAIFs. Tem a responsabilidade que é do laboratório e tem a responsabilidade do serviço de referência, que é onde os pacientes são acompanhados. Infelizmente, aqui para a gente ainda tem muito problema com o laboratório. Como a Júlia falou, a nossa cobertura ela não é ruim, é uma cobertura boa. Eu não sei no ano passado quanto foi a cobertura, porque eu acho que ainda nem saiu nenhuma dada do CISNAC de quantos nascidos vivos em 2019. Mas a nossa cobertura, ela já chegou a 80%, ela fica pertinho de 80% agora, e isso é considerado uma cobertura boa, porque se diz que 20% dos exames são feitos na rede privada. Então, a gente colhe os exames e agora a gente também acompanha esses pacientes. Lá na Policlínica Codajás, o serviço está cada vez ficando mais forte, mais estruturado. Então, a gente faz acontecer. Eu vejo que, apesar de todos os problemas que a gente tem, o programa está crescendo, sim, está se fortalecendo no nosso estado. Eu acho que é uma questão realmente dos pediatras pensarem na triagem neonatal, cobrarem os exames, ficarem espertos para quando eles acham que pode ser alguma das doenças diagnosticadas na triagem neonatal, e é isso, a gente está trabalhando e fazendo as coisas acontecerem devagar, mas está acontecendo. Obrigada, Adriana, pela oportunidade. Nada, eu que agradeço, né? Assim, em nome da Sociedade Moçambique de Pediatria, agradeço muitíssimo a participação de vocês. Foi muito rico, né? A live, a gente vai ter que encerrar,
mas a gente vai estar encerrando com gostinho de quero mais, né? Que a gente tinha muito mais coisa para discutir. Eu também queria agradecer muitíssimo a todos que participaram, né? Que colocaram suas dúvidas, seus comentários e que ficaram acompanhando essa nossa live de hoje. Eu gostaria de agradecer nominalmente a cada um, mas vai ser muita gente e eu posso acabar esquecendo alguém, né? A proposta da SAPED é que a gente fique fazendo toda semana, né, uma live. A gente está ainda definido se vai ser fixo na terça-noite ou na quarta-noite, e que a gente passe a transformar isso uma forma de fazer uma educação continuada, né? Seria um legado do coronavírus, da pandemia, para a gente aprender, se familiarizar mais com essas plataformas, justamente para a gente estar falando. E quem sabe a gente já não volta a discutir alguns temas de maneira mais específica, né? Júlia, Vânia, Cristiano, isso seria muito, muito importante, né? E até também estruturar o departamento de endócrino da SAPED, né? Junto com o da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Foi excelente, né? Estamos todos muito felizes e também com pronto aceite de vocês. E boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Muito obrigado, gente.